Existia uma família composta por uma mãe e dois irmãos, possuindo assim uma importante ausência de um pai. Entre os garotos havia muitas divergências em relação às características. Iago sempre foi o mais doce e carinhoso com as pessoas ao seu redor, principalmente se tratando de sua mãe Marisa. Bruno, por um outro lado, apresentava traços de ganâncias e indignação com a sua situação frágil e pobre, não esboçando nenhum tipo de carisma. Anos depois, Bruno decidiu abandonar tudo que representasse algo de ruim na sua percepção, isto é, afastou-se de sua família mesmo depois de todas as dificuldades compartilhadas entre eles. Diante dessa situação familiar horrível, Dona Marisa recorreu ao uso de alucinógenos para se sentir aliviada e os requisitos de felicidades em meio à preocupação com o filho que partiu e lembranças de seu marido que muita falta fazia. Na época de sua morte, o mesmo era um grande devoto de uma igreja próxima, e a mesma não apresentou nenhum tipo de amparo social para ele quando necessitava. Mesmo sendo sua função social, isto foi suficiente para desencadear problemas maiores como dependência química e depressão. Do outro lado da moeda, Bruno estava muito contente com a sua situação atual. Vivia bem economicamente, com uma carreira de sucesso e já estava construindo uma nova história tendo um filho ao lado de uma linda modelo. Modelo esta que se assemelhava muito a ele. Ambos possuíam sentimentos ruins. Nenhum dos dois pensava em apresentar a sua família à imprensa por motivos óbvios. A classe alta não veria isso com bons olhos, deixando-as à beira da miséria e morte. Mesmo com grandes dificuldades, Iago acreditava na melhora de sua mãe. Porém, ainda tinha grandes ressalvas em relação à igreja local, que deixou seu pai aos prantos. No entanto, muito tempo havia se passado. Os pastores e administradores da igreja não eram os mesmos. E ao saber de todos esses acontecimentos, a igreja se prontificou a ajudar Dona Marisa, pagando todos os custos hospitalares, acompanhamentos psicológicos e também deu acolhimento a Iago. Enquanto sua mãe apresentava uma melhora significativa, Bruno começou a ter crises psicológicas. Aos poucos estava percebendo que a ganância por dinheiro e status não iria levar a lugar algum, senão acompanhado de uma base familiar. Por vergonha de voltar atrás, se reprimiu ao invés de ir ver sua mãe e seu irmão. Manteve toda a dor e arrependimento guardado dentro de si. Inevitavelmente começou suas relações com as drogas, já que eram de fácil acesso devido ao seu patrimônio financeiro, comprando as mais eficientes e as mais caras do mercado negro. Visto todos os acontecimentos recentes, sua mulher não pensou duas vezes ao deixá-lo para trás, já que com o constante vício, Bruno deixava todos ao seu redor de lado e via seu patrimônio antes gigantesco chegar praticamente a nada. Como ela tinha outras prioridades, status, dinheiro e luxo, apenas o abandonou levando consigo tudo que podia de valor e seu próprio filho. Ao andar em sua carroça com suas bugigangas e um cachorro, Bruno avistou seu irmão Iago, vendo como Iago estava bem. Se manteve estático enquanto o mesmo passava ao seu lado, não o reconhecendo. Após aquele dia, Bruno se afundou ainda mais na tristeza, e todas as escolhas erradas que fez passavam pela sua cabeça como uma linha do tempo. Poucos meses depois que se passou, Iago apenas lia um jornal como um dia qualquer e viu uma trágica matéria se tratando da morte de seu irmão. Um homem jovem, rico e promissor, que deixou o mundo pelas drogas,